Olá, pessoal! Aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas gasosos, mas vamos enfatizar as transformações gasosas, que são transformação isotérmica, isobárica e isocórica. Então vamos lá? Estão preparados? Um gás ideal pode passar por transformações. E nessas transformações, pode ser que ele tenha variação de uma das variáveis: temperatura, pressão ou volume. Quando falamos de transformação gasosa, uma dessas variáveis se mantém constante e as outras duas sofrem variação. Vamos estudar uma a uma com calma, faremos um exemplo e também vamos ver como é que fica o gráfico de cada uma delas. Antes de mais nada, nós vamos ter como base, vamos relembrar a equação geral dos gases. Então, a fórmula das transformações gasosas se baseiam na equação geral. P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Lembrando que tudo que leva ao número 1 se refere ao estado inicial do gás e tudo que recebe o número 2 se refere ao estado final do gás. Essa vai ser a fórmula que vai nos nortear ao longo das transformações. Então, a partir dela é que nós escrevemos as fórmulas das transformações. Vamos lá. A primeira transformação que nós vamos ver é a transformação isotérmica. O prefixo iso significa igual. E a palavra térmica se refere a calor. Então, a transformação isotérmica é aquela transformação que ocorre com temperatura constante. O que isso significa? Que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Elas terão o mesmo valor. Sendo assim, elas podem ser retiradas da fórmula. E aí, o que sobra? P1, que é a pressão inicial, vezes V1, que é o volume inicial, é igual a P2, que é a pressão final, vezes V2, que é o volume final. A mesma regra que nós tínhamos lá para a equação geral vale para cá também. As duas pressões têm que estar na mesma unidade de medida. Então, se a pressão inicial estiver em ATM, a pressão final também estará em ATM. O volume inicial estará em litros e o volume final também estará em litros. Se elas não estiverem nas unidades de medida correta, nós teremos que fazer as conversões de unidade. Vamos fazer um exemplo? Um recipiente contém gás nitrogênio, fórmula do gás nitrogênio N2, a uma temperatura T constante. Quando esse gás está submetido à pressão de 1520 milímetros de mercúrio, o volume ocupado é de 10 litros. Calcule o volume ocupado pelo gás quando a mesma temperatura a pressão for de 8 atm. Vamos começar interpretando o texto. Então, vamos ler com calma e verificar quais são as informações importantes e quais são as grandezas que aparecem aqui. Logo na primeira linha, ele já nos diz que o gás é o gás nitrogênio e ele está a uma temperatura constante, ou seja, trata-se de uma transformação isotérmica, T1 igual a T2. Então, a temperatura não vai ser necessário no nosso cálculo. Esse gás, quando está a pressão de 1520 mmHg, ocupa um volume de 10 litros. Então, essas duas informações são o estado inicial do gás. Portanto, P1, 1520 mmHg, V1, 10 litros. Cuidado para não inverter. Calcule o volume ocupado. Ou seja, o nosso gás vai passar por uma transformação onde a pressão dele vai ser aumentada. A pressão dele vai passar a ser 8 atm. Portanto, a pressão final, que é o P2, são 8 atm, e o volume final é o que nós queremos calcular, em litros.
Agora, o próximo passo nosso é verificar se precisa transformar alguma unidade de medida. Observe que a pressão inicial está em mmHg e a pressão final está em atm. Então, uma delas tem que ser transformada. Nesse caso, vocês podem transformar o que vocês preferirem. Eu vou escolher transformar milímetros de mercúrio, que é mmHg, para atm, porque assim nós temos números menores para trabalhar. Mas quem fizer a conversão do atm para mmHg também vai dar na mesma. Tem várias formas de se fazer. Uma das maneiras seria pegar o valor de 1520 e dividir por 760. Lembrem-se que um atm equivale a 760 mmHg. Aqui, eu vou preferir fazer a regra de 3. É uma sugestão. Um atm equivale a 760 mmHg. Para colocar na linha de baixo, lembramos de colocar unidades iguais, uma embaixo da outra. Portanto, 1520 mmHg entra embaixo do 760 e embaixo do atm a medida desconhecida x. Calculando, chegamos ao valor de 2 atm. Então, a nossa pressão equivale a 2 atm. Sendo assim, vamos rever aqui as unidades. P1, 2 atm, P2, 8 atm. As duas estão em atm, estão corretas. V1, 10 litros e V2 é o que nós queremos calcular. Retomando a fórmula, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. No lugar do P1, vou substituir pelo valor 2. No lugar de V1, vamos substituir pelo valor 10. No lugar de P2, vamos colocar o valor 8. E no lugar de V2, que é o que nós queremos descobrir, vamos manter a incógnita V2. Agora é só fazer a multiplicação e as divisões de acordo com as regras da matemática. Então, 8V2 será igual a 20. Isola a letra V2 e aí o número 8 passa dividindo. 20 dividido por 8 será igual a 2,5 litros. Essa é a resposta final. Então, quando a pressão for para 8 atm, o volume ocupado pelo gás será de 2,5 litros. E é algo que faz sentido. Quando nós aumentamos a pressão em cima de um gás, o volume dele diminui. Observem só o gráfico. Esse é um gráfico da transformação isotérmica. Conforme aumenta-se o volume, diminui a pressão. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos falar da transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela que vai ocorrer quando a pressão for constante. Então, nossas variáveis que vão se alterar serão o volume e a temperatura. Então, notem que, baseado na equação geral, a pressão será retirada, tanto a P1 quanto a P2, porque as duas são iguais. Sendo assim, o que resta na nossa fórmula? V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2, sendo que V1 é o volume inicial em litros, V2, volume final em litros. T1 é a temperatura inicial em Kelvin, sempre, e T2 é a temperatura final em Kelvin. Aqui também temos que ficar atento às unidades de medida e, se for necessário, faremos a conversão delas. Vamos fazer um exemplo. Um recipiente contém 5 litros de gás oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius e pressão constante. Esse gás é aquecido até a temperatura de 527 graus Celsius. Qual o volume ocupado pelo gás ao final do experimento, considerando que a pressão e a massa não variaram durante o processo? Vamos lá para a nossa interpretação?
Um recipiente contém 5 litros de gás oxigênio. 5 litros é o nosso volume inicial, V1. Esses 5 litros de gás estão a uma temperatura de 127 graus Celsius. Portanto, temperatura inicial, que é a T1, são 127 graus Celsius. E aqui está o detalhe importante: pressão constante. Portanto, trata-se de uma transformação isobárica. Esse gás é aquecido. Então, nós vamos aumentar a temperatura e ela vai chegar a 527 graus Celsius. Portanto, T2 igual a 527 graus Celsius. Pergunta do exercício: qual é o volume ocupado pelo gás ao final do experimento? Isto é, qual é o volume final? Qual é o V2? E aí ele enfatiza novamente que a pressão e a massa não sofreram alteração durante o processo. Com as informações que foram levantadas, já verificamos que os dois volumes encontram-se em litros. Porém, as temperaturas estão em graus Celsius e elas devem ser transformadas para grau Kelvin. Para fazer a transformação, não vamos esquecer, temperatura em graus Celsius, a regra é somar 273 para obter o valor em Kelvin. Então, 127 graus Celsius mais 273 equivale a 400 Kelvin. Temperatura final, 527 graus Celsius mais 273 equivale a 800 Kelvin. Agora que as transformações já foram feitas, vamos aplicar a fórmula. Sendo volume inicial 5 litros, temperatura inicial 400 Kelvin. Volume final é o que nós queremos saber, temperatura final 800 Kelvin. Já que trata-se de uma transformação isobárica, então não temos a pressão. Vai ser apenas V1, que equivale a 5 litros, dividido por T1, que são 400 Kelvin, igual a V2, que nós não sabemos, portanto, permanece a incógnita V2, e a T2, que são 800 Kelvin. Para sair daqui, por ser uma igualdade, vamos multiplicar em cruz. Portanto, ficará 400 vezes V2 igual a 800 vezes 5, que é 4.000. Isolamos a variável V2 e o 400 passa dividindo. 4.000 dividido por 400 igual a 10 litros. Então, o volume final equivale a 10 litros. Observem, a temperatura aumentou e o volume também aumentou. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver como fica no gráfico? Aqui nós temos um gráfico da transformação isobárica. Por serem medidas proporcionais, conforme aumenta-se a temperatura, o volume também aumenta na mesma proporção. Então, se a temperatura dobrar, o volume também irá dobrar. E, por fim, vamos à última transformação, que é a transformação isocórica, também conhecida como transformação isométrica ou transformação isovolumétrica. São todas sinônimas. Transformação isocórica é aquela que vai ocorrer com o volume constante. Então, o volume do gás não vai mudar. O volume inicial, que é o V1, é igual ao volume final, que é o V2. Portanto, esses dois podem ser eliminados da fórmula. E aí, o que sobra para nós? P1, que é a pressão inicial, em ATM ou em mmHg, dividido por T1, T1 é a temperatura inicial em Kelvin, é igual a P2, que é a pressão final, em ATM também, ou mmHg, dividido por T2, que é a temperatura final em Kelvin. Lembrando, principalmente em relação às pressões, as duas têm que ter a mesma unidade de medida. Se a pressão inicial estiver em ATM, a final também tem que estar em ATM.
Se a pressão inicial P1 estiver em mmHg, a pressão final P2 também deve estar em mmHg, ok? Vamos lá para o nosso exemplo. Certa massa de oxigênio se encontra em um recipiente fechado a temperatura de 150 Kelvin e pressão de 1,5 atm. Calcule a que temperatura em graus Celsius a pressão do oxigênio nesse recipiente será igual a 4,5 atm. Vamos interpretar o nosso enunciado. A massa de oxigênio está num recipiente e a temperatura dela são 150 Kelvin, com uma pressão de 1,5 atm. Essas são as informações iniciais. Portanto, P1 vale 1,5 atm e T1 vale 150 Kelvin. Calcule a que temperatura. Então, a pergunta do nosso exercício é a temperatura. Então, ele quer saber qual é o valor de T2. E aí, nós temos uma observação. Ele pede que a temperatura seja calculada em graus Celsius. Então, nós temos que ficar atento a essa unidade de medida. E a pressão do oxigênio vai ser 4,5 atm. Portanto, ele quer saber qual é a temperatura final do gás se a pressão dele aumentar para 4,5 atm. Vamos lá. Aqui não tem necessidade de transformar nenhuma unidade de medida. As duas pressões, P1 e P2, estão em atm e a temperatura inicial já está em grau Kelvin. Ele quer a temperatura final em graus Celsius. Só que não adianta. Para aplicar a fórmula, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, nós vamos fazer o cálculo da T2 em Kelvin inicialmente. A fórmula nossa é P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. P1, que é a pressão inicial, equivale a 1,5 atm. T1, temperatura inicial, 150 Kelvin. P2, pressão final, 4,5 atm. T2, nós não sabemos, é o que queremos calcular. Então, permanece como T2. Para sair daqui, multiplicação em cruz. Então, teremos 1,5 vezes T2 igual a 4,5 vezes 150. Nosso resultado será 675 e o 1,5 passa dividindo para nós isolarmos a incógnita T2. Fazendo o cálculo, T2 será igual a 450 Kelvin. Se ele não tivesse especificado a unidade de medida, poderíamos deixar a temperatura final em Kelvin mesmo. Mas ele enfatizou que ele quer a temperatura em graus Celsius. Então, é agora que nós vamos fazer a transformação de graus Kelvin para Celsius. E é só fazer o processo inverso. Subtrair 273. Portanto, 450 menos 273 equivale a 177 graus Celsius. Percebam que a pressão aumentou e a temperatura também aumentou. Conforme a temperatura aumenta, aumenta o grau de agitação das partículas. Então, são grandezas diretamente proporcionais também. O gráfico da transformação isocórica é igual da transformação isobárica. Se nós aumentamos a pressão, nós aumentamos a temperatura. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!